O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o tema As Mulheres Conquistaram a Advocacia. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios com muito prazer a doutora Fernanda Cláudia. Ela é presidente da Associação das Mulheres Advogadas do Estado do Ceará. A MAESSE é membro da Comissão de Defesa dos Consumidores do Estado do Ceará. A outra convidada é a doutora Roberta Quaranta. Ela é presidente da Comissão de Acesso à Justiça da OAB Ceará e professora da Unifor. A outra convidada é a Ilha Campos. Ela é advogada e professora universitária, aguardando nomeação para a delegada de Polícia do Ceará. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O espaço conquistado pelas mulheres na advocacia é fruto de um processo histórico, inserindo-se nas conquistas obtidas arduamente ao longo dos anos. A Constituição de 1988 incorporou cerca de 90% das reivindicações do movimento feminista, consolidando um aparato normativo que é referencial no tocante ao direito das mulheres. A atual Carta Magna é perfeita quanto aos tratamentos dos sexos com igualdade, inclusive nas questões familiares. Além disso, as importantes alterações no Código Civil, com a entrada em vigor em 2002 do texto que substituiu a norma de 1916 e as reformas do Código Penal de 1940, exigiram inúmeros dispositivos que diminuíam ou subjugavam a figura feminina. As conquistas das mulheres na advocacia já é uma realidade e, sem dúvida, um fato importantíssimo a se registrar neste século. Bem diferente dos tempos de Mirtes de Campos, a primeira advogada do Brasil, formada em 1898 na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro e que, por imposição machista, somente em 1906 obteve a sua inscrição na OAB. As advogadas que militam hoje na advocacia venceram o preconceito e conquistaram o seu espaço na profissão, representando 50,5% do total e de profissionais da advocacia em atuação no país, acabando de vez com o predomínio estatístico dos homens. O percentual de mulheres em relação ao homem é mais expressivo nas faixas etárias de 21 aos 35 anos. Essa mudança de perfil foi registrada nas últimas edições do Anuário Análise da Advocacia e que aponta com 52% dos profissionais associados que são mulheres. A tendência é que esses números aumentem em favor das mulheres advogadas, uma vez que atualmente percentuais de novas inscrições de mulheres na OAB vem superando a dos homens. Esse crescimento é verificado também no percentual feminino entre os estagiários de direito, cerca de 53% dos estagiários da OAB que são mulheres. A presença de mulheres no universo da advocacia segue um fenômeno atual do mercado de trabalho no Brasil e no mundo. As mulheres são mais reflexivas, se concentram mais e têm mais produtividade. Na advocacia, o trabalho das mulheres tem alcançado relevância, sobretudo em ações cuja sensibilidade é mais exigida, embora elas estejam aptas a desenvolver suas atividades em qualquer campo profissional de direito. As áreas que sinalizam maior presença feminina são advocacias relacionadas ao direito da família, exemplo de processos envolvendo crianças, adolescentes e os pais. Na presente época, vivemos a mulherização do mundo? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com a doutora Fernanda Cláudia. Muito obrigada pelo convite e é muito gratificante estar aqui com a Roberta e com a Ilha para debater um assunto tão em voga que é o assunto das mulheres na advocacia. Quanto à mulherização do mundo, eu posso afirmar que as mulheres estão galgando o seu espaço, né,
e durante muitas décadas, durante muito tempo, foi muito difícil a relação profissional, mas agora não. Agora nós já estamos em outro patamar. Nós estamos galgando, não é a igualdade, a equidade de gênero, nós estamos buscando a igualdade de mérito, que é a igualdade da competência, né? A visualização do trabalho da mulher. Ok, vamos ouvir aqui a opinião da Roberta Quaranta. O que acontece, Jonas Luiz? Eu acho o seguinte, até pelo andar da carruagem que a própria legislação teve, a mulher teve o seu status social e profissional dentro da sociedade modificado de uma maneira contrastante. O que aconteceu? No século passado, quando passou a vigorar o Código de 16, a sociedade em que nós estávamos inseridos era uma sociedade essencialmente o quê? Patriarcal. Uma sociedade onde a figura central da família e da sociedade era a figura do homem, era a figura masculina. Só que o que aconteceu? As mulheres passaram a galgar posições cada vez mais atuantes dentro do contexto de um cenário político, social, profissional, e isso teve o seu baluarte maior com a promulgação da Carta Magna de 88, que em 1988 foi reconhecida a igualdade do homem e da mulher, tanto no caput do artigo 5º, como no artigo 226 da Constituição Federal. Ou seja, a mulher passou a ter igualdade de direitos e deveres também com os homens, não só no seio social, como até no seio da própria família. Ela passou a ter predominância nas decisões familiares, escolher o domicílio da família, ela passou a ter voz ativa na criação dos filhos, ela passou a ter o quê? Os mesmos direitos na questão trabalhista, na questão eleitoral, ou seja, o voto passou a ser dado à mulher de maneira incondicional, assim como o homem, ou seja, bastava que ela tivesse 18 anos para o voto ser obrigatório e a 16 facultativo. Então, assim, eu acho que houve uma modificação da legislação impulsionada pelas mudanças sociais, e isso se deve ao nosso trabalho, ou seja, nós tivemos que cada vez nos superarmos. Tudo não veio de mão beijada pra gente. Quando eu digo assim, é porque não que eu quero dizer que o homem ele não tem também que galgar o seu espaço a cada dia, matar um leão por dia, se esforçar para se firmar dentro da sociedade, mas porque tudo para nós é bem mais difícil, e que embora nós tenhamos até hoje essas conquistas sociais, muito ainda se pergunta assim, mas a Lei Maria da Penha ela não seria inconstitucional porque ela protege a mulher? Mas não é questão dela ser inconstitucional porque ela trata a mulher de uma maneira diferente e não dá o mesmo tratamento para a mulher e para o homem. É porque a mulher ainda é o ser, ainda é a pessoa, o indivíduo em condição de vulnerabilidade dentro da sociedade. Por mais que a lei nos tenha dado todo o suporte isonômico para que nós possamos exercer o nosso papel em igualdade de condições, isso ainda vem sendo algo que nós temos que conquistar dia após dia. Então, assim, a lei continua tendo que nos proteger, mas eu acredito que isso vai durar pouco, que daqui a pouquinho vocês vão ter que ter as leis para proteger vocês, homens, de nós, né? Porque nós vamos tomar todos os pedaços, pelo que eu estou vendo. Com certeza. Ila Campos. Bom, enquanto as colegas falavam, eu fiquei aqui pensando, né, nessa questão da mulherização do mundo. E nas comunidades antigas, como era o caso da comunidade celta, as mulheres tinham uma força muito grande, né? Elas eram endeusadas, elas eram guerreiras e elas eram mães. E a força da mulher, ela sempre esteve muito relacionada a essa questão da fertilidade, a essa questão de poder gerar uma vida, né? E as mulheres sempre foram imbuídas desse poder. A própria questão grega, né? A mitologia grega, as deusas também, e o poder da deusa sempre foi venerado pelas sociedades antigas, né? E de alguma forma, no decorrer da história, em outras comunidades, os homens assumiram mais o poder em razão da força física do homem. Mas, na realidade, o poder da mulher relacionado a essa questão do poder de fertilizar, de produzir vida, né? Em relação com o planeta, né? A mulher é a deusa, a mulher é a mãe, a mulher que dá vida ao homem. Ela sempre teve essa força, né? Então, esse processo de mulherização, na realidade, se é que existiria isso não é uma novidade, né? Atualmente, a gente observa mais essa proteção no campo jurídico, né? Como a Roberta estava falando agora,
as leis vêm assegurando vários direitos para as mulheres. Mas a força da mulher, o poder da mulher não é de agora. Pois é, mas vamos resgatar um pouco da Elas história. se desencontraram no meio, Tá certo, no mas meio vamos dessa resgatar história. um pouco da história ocidental. Se você levar em consideração, na época de Cristo, por exemplo, né? E quando Cristo transformou aqueles pães e peixes, né? As mulheres e as crianças não eram contadas. Os grandes... Agora, vamos passar um pouco mais para cá, né? No nosso império, houve a possibilidade de uma mulher ser candidata ao Senado no Império Dom Pedro II, e o próprio José de Alencar, ele foi absolutamente contra. Ele fez um levantamento histórico e disse que a mulher não tinha, estava provado que a mulher não tinha nenhuma capacidade de gerir nenhum negócio, ainda mais ser uma ministra do Império. E fez o contra-argumento que a senhora fez em relação aos celtas e aos gregos, né? E que existia uma pequena história dessas mulheres poderosas e que na realidade não eram dentro de uma certa comunidade absolutamente isolada, né? Então, esses fatos históricos a pergunta que eu quero fazer agora, foi o que a atrasou, certo? Esse despertar da mulher para o mundo, porque quando ela despertou para o mundo no século passado, no século XX, você vê e que ela ocupa hoje todos os espaços. Ela está na presidência das grandes empresas no planeta Terra, elas estão se candidatando a governos, e muitas são governos hoje. Aqui no Brasil mesmo nós temos vários candidatos ao governo. Quer dizer, está na hora. Quando a mulher saiu daquele casulo que o homem impôs naturalmente, né? Isso não foi, ela não está indo absolutamente tão longe, e é a passo de gigante que a própria doutora Roberta disse que eu tomasse cuidado, porque eles vão tomar conta, e eu acho que já tomaram. Não, mas na minha concepção isso ocorreu de forma diferente. Eu acho que em razão da força física do homem mesmo, do poderio da guerra, né? E talvez um pouco de medo também dos homens, quem sabe, né? Porque eles reconhecem o que é que vocês acham dessa polêmica até hoje, aí? agora no dia 8 de março, que foi comemorado nesse ano, que foi comemorado mais um Dia Internacional das Mulheres, saiu reportagem em todos os meios de comunicação locais que as mulheres, embora tivessem conseguido vários avanços em vários setores sociais, elas ainda recebiam salários inferiores aos do homem para praticarem os mesmos serviços. Por exemplo, se eu sou diretora de uma grande empresa, tem outro diretor de uma grande empresa homem, nós exercemos funções símiles e ainda assim ele ganha um salário maior do que eu. Ou seja, é uma discriminação em razão do gênero. Exatamente. Então isso ainda é algo premente. Para você ter uma ideia, o Estatuto da Mulher Casada do século passado, a mulher, quando obtinha a idade de 21 anos, né, que era a maioridade civil no Código 16, ela passava a ser plenamente capaz. Se ela viesse a se casar, ela voltava à condição de relativamente incapaz. Ou seja, ela voltava a ser o quê? A viver sob a guarida do homem, do seu macho, do seu provedor. Ou seja, era um verdadeiro retrocesso. Até o casamento para a mulher representava isso. Ou seja, que a Roberta quer dizer que saía da mão do pai para a mão do marido, Mas né? é uma forma de estar sempre segurando o poder da mulher. Exatamente. Então, esse foi um cerceamento contínuo, né? E agora a mulher sai do casulo, como o Jonas Luiz falou, e aí para segurar não tem quem segure, porque eu acho que as mulheres são mais organizadas, elas conseguem, por exemplo, dentro do nosso tema, que é a advocacia, nós conseguimos fazer uma negociação em partes, que para o homem é mais difícil, ele é mais prático, então ele vai direto no foco, e nós vamos por partes. Então a gente tem uma concentração maior. A nossa profissão, que é uma profissão que a gente precisa... A sensibilidade, exatamente, para a negociação, para a conciliação. Não é? Então, a transformação da nossa profissão como um todo para advogados e advogadas, e nisso eu acho que nós levamos vantagem. Okay. Inclusive, assim, quando eu ingressei nos quadros da Defensoria Pública do Estado de Ceará, a grande maioria, assim, a maioria dos aprovados eram do sexo feminino. Eu não sei com relação a Ilha
no último concurso para delegado de polícia. No último concurso para delegado de polícia aqui do estado, 42% das aprovadas são mulheres. Ou seja, a gente já vai ter uma grande mudança no quadro de de delegadas de polícia aqui do E estado. os defensores do estado do Ceará brincam, dizendo assim, a defensoria das mulheres. Porque se você for ver, a defensora pública geral do estado, que é a doutora Francilene Gomes, ela é uma mulher, e a presidente da Associação dos Defensores do Estado, Mariana Albuquerque, mulher também. Então a defensoria hoje é dominada pelas mulheres. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre as mulheres que conquistaram a advocacia. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é exibido sempre aos domingos pela TV Assembleia, canal 30 às 8 horas da manhã, com reapresentação às sextas-feiras às 18 horas e 30 minutos. E pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza, em 4 horários alternativos. Se você quiser também assistir esse programa através da internet, basta acessar o nosso portal no YouTube, www.youtube.com/FGFIES, que lá tem um resumo deste programa. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando aqui sobre as mulheres que conquistaram a advocacia. Eu vou colocar novamente na conversa a doutora Fernanda Cláudia. Doutora, a gente, nas salas de aula, a gente vê e que as mulheres estão conquistando também os cursos de direito, né? Você vê em qualquer universidade do Brasil. Isso é um fenômeno que vai também transbordar para outros cursos. Na medicina já existe isso, né? Mas cursos, por exemplo, como engenharia, cursos que eram mais ou menos colocados mais homens do que mulheres, será que essas mulheres vão conquistar todo esse universo dentro das universidades brasileiras, no seu entender? Sim, eu acredito que sim, não tenho dúvida disso. Mas por que a senhora atribui a esse fenômeno? Porque os homens não estão querendo mais estudar, não estão querendo mais aprender? Porque o que está acontecendo? Como é que a senhora vê isso aí? Não, as mulheres são excelentes acadêmicas, né? Eu até já falei aqui sobre a organização e sobre a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós temos uma jornada que não podemos dizer de jornada dupla, né? Trabalho e casa. Nós temos uma jornada multidisciplinar. Com certeza. Porque são muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a dedicação da mulher na academia, então, já é notória, principalmente aqui no Brasil. Nós temos, estamos aqui conversando com uma mestra, uma mestranda, então isso já é o reflexo da nossa realidade hoje. E como é que uma profissional mulher, ela consegue conciliar esse trabalho duplo, principalmente se ela tiver filho homem, né? Eu digo isso porque lá em casa nós temos 2 filhos homens e a gente sabe, né, que como é que a mãe tem aquela jornada imensa de trabalho e chega de noite e vai cuidar. São 3 homens, eu e mais 2, né, e a mulher, e ela que vai cuidar E quando é que a mãe vai também, ela vai ensinar os seus filhos, né, a ter as obrigações que antes era só da mãe? E ainda faz toda essa jornada quando chega em casa com o maior prazer, né? Com certeza. Então, eu acho que é exatamente a capacidade dela de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Perpassa por aí. Eu queria colocar aqui a doutora Roberta Quaranta para perguntar assim, doutora, quando há um julgamento, a senhora não acha que depois que todas as mulheres tomarem todas as vagas do campo do direito, aí tem a juíza, aí tem a promotora, aí tem o advogado, aí tem lá no júri, e também mais mulheres do que homem, a balança não vai pesar de novo, porque eu sou totalmente contra essa história de justiça cega. Para mim, se ela não tivesse aquele olho, se ela pudesse enxergar, seria melhor. A senhora não acha que vai haver influência caindo a balança para a outra parte contra esse homem, esse ser quase em extinção aqui, como nós estamos discutindo? Não, assim, eu acredito assim, só voltando um pouco para essa questão do homem ser extinção, que você havia perguntado para ela, por que os homens estão em menor número na academia. Na verdade, eu não acho que o número
de homens diminuiu. Eu acho que, na verdade, foi o número de mulheres que aumentou, de modo que os homens não ficassem tão em evidência como eles eram antigamente, né? Ela falava da questão da jornada multidisciplinar, quando eu devo à maternidade as grandes conquistas da minha vida. Na época que eu era estudante, que eu estudava para concurso, que eu havia concluído a graduação em Direito, eu passei em vários concursos públicos amamentando o meu primeiro filho. Passei em 8 concursos públicos amamentando. E agora, já na minha segunda filha, que ela é temporã, são quase 8 anos de distância do primeiro para o segundo, eu concluí minha dissertação de mestrado, ou seja, me tornei mestre em Direito, também amamentando. Então, assim, eu sempre digo assim, olha, se eu quero uma coisa na minha vida, eu vou engravidar, porque parece que a maternidade me coloca pra frente, me faz querer progredir. Eu acho até que aquele instinto da gente querer se tornar alguém melhor na vida, né? Com relação ao sistema de justiça ser tomado por mulheres, eu não acredito que isso vá acontecer de uma maneira completa, porque o homem também tem um papel. Eu não gosto assim de generalizar, dizer assim, porque a mulher vai acabar sendo a juíza, a promotora, a defensora, a advogada, a jurada. Então, assim, eu acho que o homem sempre tem o seu papel, sempre tem o seu papel fundamental. Eu acho que para nós conseguirmos uma justiça equânime, uma justiça palpável a todos, eu acho que tem que haver uma diversidade, e homens e mulheres, eles têm visões diferentes, então isso vai contribuir para que nós sempre obtenhamos aquela justiça, aquele senso comum de justiça, como é o caso do julgamento do tribunal do júri. Até eu comentava aqui que recentemente teve aquele caso da Isabela, né? O julgamento que foi um julgamento de uma repercussão nacional até internacional do casal Nardoni, e os meios de comunicação fizeram meio que um raio-x dos jurados, e eles comentaram que, havendo mais jurados do sexo feminino, era maior a chance de absolvição, principalmente se o jurado demonstrasse arrependimento, se ele chorasse. Por quê? Porque as mulheres, mas se chorasse assim verdadeiramente, porque as mulheres, elas eram mais sensíveis. Eu acho que de fato isso acontece, mas eu acho que, por outro lado, justamente para nós termos um julgamento justo, nós temos que ter o quê? Pessoas de vários segmentos da sociedade, de vários sexos, justamente para quê? Para que o julgamento do tribunal do júri, ele reflita aquele sentimento de justiça que a sociedade sentiu com relação àquele crime. Então isso sim é a ideia do tribunal do júri, como ele foi concebido, né? O que é que você acha disso, Ilha? Eu acho que a diferença entre os sexos, ela é muito importante, né, pra gente. E eu concordo plenamente com o que a Roberta está falando, porque o momento que nós vivenciamos hoje é de crescimento da mulher, né? A mulher está realmente conquistando mais espaços, né? Mas eu também não consigo enxergar isso como uma diminuição do espaço do homem. Eu enxergo como agora nós conseguimos competir da mesma forma, nós conseguimos buscar os mesmos espaços, né? E nós estamos organizando as nossas vidas de uma forma para que a gente possa, né, ser mãe, ser profissional, ser esposa, né, sermos acadêmicas, né, professoras. Isso para a gente no dia a dia é difícil, né, não é uma realidade tão fácil, mas é uma realidade prazerosa, né. Muitas mulheres hoje, elas trabalham realmente pela necessidade financeira, mas tem aquelas que trabalham realmente porque gostam, né, de ter o seu lado profissional. Uma mulher delegada, como é essa vida dessa mulher delegada? Como é que ela vai enfrentar esse mundo cão de violência absoluta que existe no planeta, e como é que ela vai se comportar diante, principalmente do sexo masculino que chega a maioria em sua delegacia, por exemplo, se ela for uma delegacia de bairro, uma delegacia. A mulher delegada já começa a enfrentar o preconceito no concurso. Como é isso? Né? A gente já começa a escutar dentro de casa, mas tem certeza, né? Você é tão feminina, como se fosse uma profissão muito masculina, né? Mas a virilidade do homem é muito forte ainda na questão da polícia. E olham para você, mas você é tão pequenininha, tão frágil. Você vai ser mesmo delegada? Né? E assim, existem estudos, pesquisas até feitas com delegados de polícia, uma muito famosa, feita pelo IDESP em 2002. E a doutora Maria Sadek fez até um artigo que era delegada, doutora e policial, né, abordando as dificuldades sentidas pelas mulheres. Outro também foi a Glaucíria Mota Brasil, né, que na organização de um livro sobre a face feminina da Polícia Civil também aqui do Estado, todos isso abordando a questão da mulher na delegacia, e elas concordam,
né, pensam da mesma forma que a mulher, enfrenta sim dificuldades, que enfrenta sim preconceito, né, mas a gente consegue organizar isso de uma forma diferente. Nossa sensibilidade é importante. Mas como é né? comandar um grupo de homens? Ó, nós temos que fazer um trabalho e chegar lá na frente, né, com um grupo de pessoas. Através da competência a gente demonstra isso, né? Se eu tenho conhecimento jurídico, né? Se eu sei como comandar, eu não preciso estar gritando, eu não preciso ser mal educada, eu não preciso ser bruta. Aliás, ninguém Eu precisa. posso ser feminina e eu posso conseguir organizar tudo isso perfeitamente. E eles vão saber respeitar o meu comando. Isso pra gente não é um problema. A gente trabalha de forma diferente, né? As mulheres trabalham de forma diferente, mas nós conseguimos o mesmo resultado. E o resultado é o que importa. É a mulherização Pois do é. mundo. A senhora acha isso? A senhora acha que é possível a mulher comandar? Recentemente houve um preconceito, né, contra homossexuais também, que um general do Exército disse que não pegava bem e certo um homossexual e comandar uma tropa, né, porque a tropa não mandaria e não obedeceria, né, aquilo ali. Uma vergonha, depois ele se desculpou, mas não teve mais jeito. E no caso da mulher, entende, os homens, uma mulher general do Exército, por exemplo, para comandar uma guerra, aí seria os homens iam obedecer essa mulher, na sua opinião? Por que não? Ah, sim, na minha opinião, ora, por que não? Né? Eu acho que a mulher sabe ser firme quando deve ser firme, e é como a Aida falou, não é uma questão de competência. Aí a gente volta, né, para aquele assunto da visualização da competência da mulher. Agora ela está sendo vista de outra forma, por outro ângulo, né? Então, eu acho que não há problema nenhum a mulher ser general e comandar. Por que não? A estratégia de guerra deve ser montada... Exatamente. E conhecer o adversário, com certeza a mulher vai saber os pontos fracos do adversário melhor do que o homem. Eu acho que pode detalhes, ser. né? E o ideal aí seria a junção, né? Eu também não concordo que as mulheres avancem e os homens fiquem para trás, não. A Roberta até já falou neste ponto, eu acho que tem que ter uma diversidade, tem que haver também um conjunto, né? Para que a humanidade possa prosperar como um todo. Com relação até à questão da polícia, nessas pesquisas que eu citei, elas falam que as delegacias organizadas pelas mulheres costumam ser mais organizadas, né? Mais limpas, certo? Mas limpo do ponto de vista estético, é isso? Estético também, né? porque nós observamos os detalhes, nós nos prendemos aos detalhes. Nós gostamos de chegar em locais bonitos, locais organizados, né? Aquela visão, uma imagem antiga de polícia, né? De delegacia deteriorada. A mesa tem que estar bem arrumadinha. Isso vai mudando também. O nosso próprio governador do estado já está mudando, né? Construindo delegacias novas. Muito bonito. Isso faz parte dessa nova visão mesmo, do trabalho policial. E a mulher está inserida também nessas mudanças todas, né? Que nós podemos observar. Até porque a delegacia é um local de trabalho como outro qualquer, Tem que ser limpo. né? Tem que ser limpo, tem que ser cuidado, vai atender a população. Claro. Não é? Eu sempre falo uma coisa, que a mulher ela tem que buscar o feminismo sem esquecer a feminilidade. Então não adianta você querer ser feminista e querer se igualar ao homem, porque a mulher tem a maneira dela própria de ser. Ou seja, como a gente falava aqui, eu vou na OAB, eu sou defensora, sou presidente da comissão de acesso à justiça da OAB, dou aula na Unifol, tenho 2 filhos, tenho um marido, corro para um lado, corro para o outro. Quando chego em casa, eu vou ver a tarefa dos meus filhos, vou brincar com a minha filha, arrumo a mala do meu marido quando ele vai viajar. Mas também, por outro lado, quando o meu carro dá um problema, eu faço questão de entregar a chave para ele. Quando é para pegar o peso, eu cruzo os braços, não é nem comigo. Ou seja, eu acho que nós temos as nossas peculiaridades também. Eu também faço essa mesma coisa com a minha mulher. Quando o carro dá o prego, eu entrego a chave para ela. É necessário. Pneu fura, eu entrego para ela. Ele que exatamente ao contrário seu. Hoje mesmo ela foi levar o carro na oficina. Precisamos conhecê-la. Vamos Eu falar acho que a gente com não ela. precisa, a gente tem que combater, a gente tem que fazer o bom combate. É querer assumir o nosso papel dentro da sociedade, dentro do mundo jurídico como um todo, mas sabendo o quê? Sabendo dar destaque às nossas potencialidades maiores, sem querer diminuir o homem, assim como nós não queremos também ser diminuídas, andar de mãos dadas para a construção do mundo melhor, que eu acho que é esse o caminho que a gente vai tentar
alcançar juntos, um mundo melhor, um mundo menos violento, um mundo mais digno, um mundo mais voltado para a educação, um mundo em que as pessoas valorizem mais o ser humano, seja ele homem, mulher, negro, branco, heterossexual, homossexual, ou seja, que a pessoa seja respeitada como ser humano, independentemente de qualquer gênero, de qualquer opção sexual, de qualquer condição em que ela possua dentro desse contexto. De qualquer religião. Professor, ainda bem que a minha mulher, que também está terminando direito esse ano, estuda aqui na FGF e não com a senhora lá no FOS, senão ela ia sair querendo entregar a chave do carro para mim. Eu vou pedir aqui mais um intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje nós estamos discutindo as mulheres conquistaram a advocacia. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza para a Rede Pública de Televisão. Este programa é exibido sempre aos domingos pela TV Assembleia Canal 30, com a reapresentação às sextas-feiras às 18h30 e pelo canal Universitário de Fortaleza, FGF TV, em 4 horários alternativos. Se você quiser também assistir este programa através da internet, basta acessar o portal youtube.com/FGFIES, que lá e tem todos os programas, esse e outros programas aqui produzidos pela FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando que as mulheres conquistam a advocacia. Queria colocar a doutora Fernanda Cláudia. Doutora, depois dessa conversa, desses 3 blocos, o que está faltando para a mulher na advocacia? Falta ela ainda alcançar um degrau, porque ela está lá no Supremo, né? O que falta dentro dos operadores de direito a mulher estar presente dentro dessa... Olha, eu estava vendo uma reportagem essa semana que falava da condição da advogada como sócia nos grandes escritórios. E essa reportagem falava que a mulher realmente está tomando um espaço, né, muito grande na advocacia militante, mas que ainda encontra um entrave quando ela chega para ser sócia de um grande escritório. Então, quem estava falando isso é uma advogada que eu não vou citar o nome porque eu acho que não sei o nome dela correto, então não posso cometer um erro desse. Mas ela falava da capacidade e da competência da mulher, porque aí seria a sócia, já seria a administradora do escritório, né? Seria aquela visão que a mulher tem de organização e de comando. Então isso aí é que eu estava vendo a gente estava vendo sobre isso e é o entrave que a advogada encontra no momento, mas que eu acho que facilmente isso vai ser ultrapassado no próximo momento. Ok, doutora Roberta, encontramos advogados em todos os lugares do mundo e do planeta e do Brasil. E chegou uma época que a gente encontrava advogado, inclusive dirigindo táxi. Para a mulher, tem vaga? Tem trabalho para todas as mulheres que querem essa profissão? Bom, assim, eu sempre costumo dizer em sala de aula para os alunos que eu entendo que o direito, ele é um ramo da ciência, né, multifacetário, porque você tanto pode enveredar para o concurso público e você certamente integrará uma carreira que você terá estabilidade, você terá um salário razoável, bom ou maravilhoso, dependendo. Ou você pode enveredar também para a advocacia privada, que embora, que eu sempre brinco assim, olha, você quer ter uma vida tranquila, você quer ter estabilidade, você quer exercer sua maternidade na plenitude, você faça concurso público. Você quer se o seu negócio for dinheiro, ficar rico, você tem que advogar. Porque o concurso público, ele tem um limite. Por melhor que seja, se você for ministro do Supremo Tribunal Federal, você pode, que é o teto, né, do judiciário, você pode vir a ser uma pessoa
que você vai ganhar muito dinheiro, mas um dinheiro o quê? Um dinheiro que não vai lhe tornar uma pessoa rica, que vai lhe dar uma boa condição de vida. Se você quiser ficar rico, você certamente vai ter que ir para a advocacia. E quando eu digo advocacia, eu digo advocacia no sentido do contencioso, do escritório, como também na área de assessoria, de você assessorar empresas, tudo. Isso pode lhe dar assim, se o seu objetivo maior for a questão financeira, você certamente vai alcançar riqueza material muito mais com a advocacia do que com o próprio concurso público. Só que as mulheres, elas têm aquela predileção pelo concurso público, pela questão da estabilidade, pela questão delas elas terem esse desejo de exercer a maternidade, de poderem participar da criação dos filhos de maneira mais próxima. Então acaba que elas enveredam para a maioria delas para a área do concurso público, a maioria, que eu digo assim, até mais do que os próprios homens. Agora, o que acontece? Se você for analisar de uma maneira imediatista, você falaria assim, não tem campo, o direito está abarrotado, nós não temos. Gente, da maneira como cresce o número de advogados, o número de profissionais, crescem as vagas em concurso público, crescem as demandas da sociedade, e quanto mais demanda, gera-se o quê? Mais clientes em potencial da advocacia. Então eu acho assim, que na verdade não é a questão da demanda em razão do gênero, a demanda em razão até da quantidade de profissionais do direito que todo semestre estão aí adentrando no mercado, né? Na verdade, eu acho que vai muito pela questão da competência. A mulher e o próprio homem, o profissional, o estudante de direito, eles têm que ter em mente o quê? Que a faculdade é uma preparação. E é uma preparação que eles têm que levar em consideração de maneira o quê? Com acuidade, com presteza. Eles têm que levar a sério realmente a faculdade. Por quê? Porque a prova maior vem depois da faculdade. Vem na hora de você ingressar no mercado de trabalho, que você tem que matar um leão por dia. Seja para você tentar ingressar no concurso público, seja para você tentar ingressar no mercado liberal de trabalho mesmo, na advocacia privada. Por quê? Porque a pessoa só vai se firmar pela competência. E estudar para sempre. Então, estudar para sempre, estar sempre se reciclando, sempre procurando meios de você desenvolver. Qualquer área da carreira jurídica. Em qualquer área, você vai sempre ter que estar estudando para tentar estimular os seus afazeres, a sua profissão de maneira mais produtiva, de maneira mais dinâmica. Ou seja, isso daí é uma realidade que nós vivenciamos. E eu acho que isso vai transcender a questão do gênero, inclusive. A faculdade de Direito é só o começo, na realidade, né? É só o começo. Todas as áreas, elas exigem um estudo contínuo. A gente, da mesma forma que a sociedade se desenvolve, a legislação está o tempo inteiro sendo alterada, o direito em si, dinâmico, ele é muito dinâmico e ele requer realmente da gente um acompanhamento mais próximo, ele requer mais esforço, ele requer bem mais dedicação, né? Então, a carreira que nós elegemos também, eu digo carreira jurídica, né? De forma geral, a gente tem que realmente gostar muito dela, nós temos que ser uns eternos apaixonados pelo direito, nós temos que acreditar no direito, porque ele vai exigir da gente sempre essa dedicação. Professora, nesse mundo de comunicação generalizado, que sabe-se tudo e tudo está na computação nas nuvens, quando a pessoa, o cliente, né, vai para o escritório de advocacia, ou quando chega, as pessoas já sabem tudo, sabem todos os seus direitos. Já pesquisaram no Google. Já pesquisaram, antes, né? Já fizeram tudo, já tem... Eu falo em sala que competir com o Google eu não consigo, isso aí desistam, pois é, né? E como é que é isso? Como é que é trabalhar no direito, né, com esse novo cliente, com esse novo personagem, que é um público sabido, o público sabe. E é bem cedinho que ele sabe tudo, né? Mas isso é da mesma forma que eu já vinha falando, né? A gente tem essa dedicação, a gente realmente já traz esse conhecimento, né? E a gente faz o possível para estar sempre sabendo dos últimos acontecimentos e confiando sempre na nossa competência também, né? Porque afinal nós somos muito competentes. E é justamente, eu acho que essa dialética que traz o enriquecimento do debate em sala de aula. É o aluno chegar, olha, professora, mas eu li uma opinião contrária à sua. Aí você vai trazer o seu ponto de vista, ou seja, eu dou aula de direito de família, então eu sempre acho assim, interessante quando tem questões polêmicas, por exemplo, a guarda por casais homossexuais, que sempre surgem vários pontos de vista em sala de aula, até dos alunos mais comedidos que não costumam participar, às vezes, aí vem uns com as questões religiosas, eu lembro, gente, o Estado é laico, você não pode usar a religião como algo acima da lei, mas assim, são pontos de vista que eu acho que só fazem engrandecer o debate. Em sala de aula, na realidade, vem tanto o senso comum como vem as discussões jurídicas, né?
A gente, Claro. a gente tem as duas coisas, né? E eles trazem muito, algumas questões jurídicas realmente, mas o senso comum também, que é o que escutaram falar, que é o que foi discutido em família, né? Televisão, que Na- ouviram na na televisão, televisão, que a nem notícia. sempre a opinião é jurídica. E é Claro. verdadeira, né? E é Claro. popular, é o apelo popular, né, do direito. E o direito passa por isso também. E tá certo, ok. Nós vamos pedir aqui o último intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está discutindo as mulheres que conquistaram a advocacia. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta e, infelizmente, nosso tempo está chegando a fim. E cada uma das senhoras tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu vou começar ali com a doutora Roberta Quaranta. Bom, de tudo que foi debatido aqui, fica aquele sentimento de que as mulheres, embora elas estejam sempre, né, de maneira paulatina, conquistando um espaço dentro da sociedade, dentro também do campo jurídico, dentro da advocacia, que é o tema central, né, desse nosso debate, elas sempre têm que ter em mente o quê? Que, na verdade, a questão do gênero, ela não pode ser estimulada nem pelas próprias mulheres. Isso não pode ser estimulado de maneira exacerbada, sob pena de nós estarmos partindo de um extremo, de uma masculinização da sociedade e passarmos para uma feminilização. Ou seja, nós temos que ter o quê? A ideia central é o quê? Andar de mão dadas com os homens. Nós queremos direitos e deveres iguais. Claro que homens e mulheres são seres diversos, há uma diversidade de gênero e essas diversidades elas têm que ser respeitadas. Mas dentro do que não há diversidade, ou seja, dentro do que pode ser tratado de maneira equânime, de maneira isonômica, de maneira idêntica, há de ser preservado o quê? As mesmas potencialidades, a mesma capacidade, a mesma vontade de crescer e o mesmo papel na sociedade entre homem e mulher. Já dizia a Constituição Federal. E nós, mulheres, graças a Deus, temos nos superado, né? Temos matado um leão a cada dia e temos mostrado para a sociedade que nós estamos querendo andar ombreadas com os homens. E eu acho que a gente nunca esteve tão perto de concretizar esse sonho. Então, assim, graças a Deus. Mas depois que a gente conseguir, eu acho que isso tem que ser esquecido. Por quê? Porque enquanto ainda nós formos as partes em condição de vulnerabilidade, esse debate ainda deve ser fomentado. Mas a partir do momento que não houverem mais diferenças, e eu acho que isso não vai demorar tanto, eu acho que a partir daí tem que ser o quê? Tem que haver uma coisa de respeito às particularidades do gênero, mas daqui para frente vamos cada um seguir os seus papéis dentro da sociedade, contribuindo de maneira efetiva para o crescimento geral. Então eu acho que é aí. Ok, vamos ouvir aqui a Ila Campos. Essa mulherização, como foi colocada no começo, que eu não enxergo muito dessa forma, eu vejo como uma conquista natural, né? No decorrer da história, eu acho que é um processo histórico e natural diante de tudo que nós já falamos com relação à mulher, né? Porque o poder da mulher é inerente a ela, né? Não é algo que surge, é algo que sempre veio. E essa questão da vulnerabilidade das mulheres e essa existência dessas garantias legais, né, que nós temos hoje ações afirmativas em relação às mulheres, a própria chegada das mulheres ao STF foi em razão do princípio da isonomia da Constituição Federal, né, em razão das ações afirmativas, elas realmente foram muito importantes, foram conquistas muito importantes no campo do direito, né. E para o campo de direito também, eu acredito que nós trazemos grandes contribuições, né, porque nós temos uma forma de pensar diferente, nós temos uma forma de trabalhar diferente, nós somos realmente mais sensíveis, pelo menos eu acredito nessa sensibilidade, eu não vejo isso como uma questão negativa, eu vejo isso como muito positivo. A nossa visão periférica, a nossa forma de trabalhar diferente do homem, isso é muito importante para a sociedade, porque é uma soma, né? Só agrega, não existe diminuição. Então, eu não consigo enxergar essa conquista das mulheres hoje como uma competição entre homem e mulher. Eu vejo como uma soma.
Eu acho que, eu concordando totalmente com o que a Roberta falou, eu acho que nós precisamos trabalhar juntos. Não existe trabalho melhor do que o feito em equipe. E quando a gente quer trabalhar pelo bem, quando a gente quer promover o bem da sociedade, né, nós tentamos isso. Eu acho que a participação da feminina ela é muito importante. A mulher ela é vista na sociedade como menos corruptível, como mais correta, como muito firme, né? E isso é uma conquista muito boa para nós. Ok, agradeço muitíssimo. Eu quero ouvir ali a palavra da doutora Fernanda Cláudia. Eu agradeço o convite, adorei participar do programa e eu queria falar também um pouco da Associação das Mulheres Advogadas do Estado do Ceará. Pode ficar à vontade. A associação foi fundada agora, recentemente, em 4 de fevereiro, e nós vimos a necessidade de nos agruparmos. Nos agruparmos para quê? Né? Por que precisa de uma associação das mulheres advogadas? Não perpassa aí pela área da discriminação positiva, não. O nosso foco é a capacitação da mulher, é a movimentação da mulher dentro da categoria, ter voz, representatividade perante as entidades, principalmente perante a OAB, ter uma afinação política, principalmente no âmbito estadual, e termos cuidados também com as nossas prerrogativas, né? Cuidar das nossas prerrogativas para que elas realmente sejam respeitadas e congregarmos, né? Nos unirmos para termos um espaço de discussão. Além da seara jurídica, discutimos a qualidade de vida, o bem-estar, arte e cultura, porque temos advogadas artistas plásticas, temos advogadas poetisas. Então, é para isso que nós estamos congregando as mulheres e fazendo agora, estamos nessa fase de chamamento. A senhora poderia dar o endereço da associação? Como é que as pessoas podem fazer para se associar? Pois não. Para associar-se é só passar um e-mail para amaes_adv@hotmail.com. No nosso quadro associativo serão admitidas advogadas, acadêmicas de direito e estagiárias. Então, ok. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF-TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa é gravado sempre nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense, e é exibido originalmente no canal 14 da NET, o seu canal universitário de Fortaleza, e pela TV Assembleia, canal 30, sempre aos domingos às 8 horas da manhã, com reapresentação às 18h30 de sexta-feira. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.